Agora a gente vai fazer o questionário. Tá? O questionário, eu acho que, para mim, é uma das principais ferramentas online, de um curso online, é muito usado realmente. É muito interessante o questionário. Ele é uma ferramenta trabalhosa num primeiro momento, mas depois ele tem você ganha em escala, você tem um ganho de escala muito grande, entendeu? Porque você monta um banco de questões e esse banco de questões fica para você usar sempre que você precisar em qualquer questionário que você vir a montar. Então isso é muito interessante, isso é muito legal, você tem uma performance muito grande. Normalmente os cursos, as universidades e tal, né, até para vestibular tem um banco de questões e na hora de montar sua prova, sua avaliação, só escolhe as questões e monta a avaliação. Tá? Então vamos então, gente, montar usando a tarefa questionário. Vou aqui adicionar. Ainda nesse tópico 1, né? Ainda no tópico 1. Ok? Lembrando, pessoal, com relação a isso, ó, vou voltar aqui na nossa área principal, na nossa página. Lembrando que com relação a isso, você vê, nós deixamos nosso curso na configuração inicial dele com 10 tópicos, certo? Vamos supor que você vai montando o seu curso e você perceba que não, vou precisar só de 3, ou vou precisar só de 4 tópicos. Normalmente, o que eu faço? Quando eu vou montar um curso, né, em geral, eu vejo mais ou menos os conteúdos que eu vou ministrar. Se o conteúdo, por exemplo, eu vou oferecer o Fundamento de Educação à Distância, que eu ofereço lá no Instituto. Então, eu vou falar sobre legislação, vou falar sobre características, vou falar sobre tutoria. Então, cada um desses temas é um tópico. Então, eu vou falar sobre legislação da EAD. Aí é um tópico. Aí, dentro do tópico, eu listo textos que vão ser lidos, atividades que vão ser feitas ali naquele tópico. Fechou o tópico, já vem outro. Né? Vamos supor que eu tenha deixado lá 10 tópicos, mas na hora de montar, eu montei com 4 tópicos. 4 realmente temas que eu vou abordar, 4 tópicos que eu vou precisar montar. Né? Normalmente eu deixo um 5º tópico só para certificação. Sempre eu deixo um certificado disponível para o aluno depois imprimir o certificado dele daquela disciplina. É um diferencial legal, entendeu? Então eu deixo ali um tópico só para certificação final. E aí, não é necessário mais, olha só como é que é simples você configurar isso. Não precisa nem entrar nas configurações lá. Basta você vir aqui e ir diminuindo. Ó. Não quero 10 tópicos, eu quero 9. Aí eu já vou aqui, clico já 9. Ó. Quero 8. Venho aqui, só diminuo. Né? Eu não quero esse monte de tópico, eu vou simplesmente diminuindo aqui. Certo? Vou fazendo aqui a mudança que eu preciso, que eu quero. Ok? Por exemplo. Nesse caso pode reduzir e aumentar. Pode reduzir e aumentar. Ok? Então, lembrando que todo tópico tem o quê? Tem um sumário para você editar e tem as ferramentas para acrescentar atividades e recursos. Então, é muito simples fazer essa alteração, não precisa nem se preocupar. Na hora de configurar, eu deixo lá com 10 e depois, na hora que eu vou montando o curso, eu defino finalmente quanto eu vou precisar e vou tirando o que eu não quiser. Ok, vamos então agora para a edição da ferramenta questionário. Bom, selecionei aqui questionário, né? O questionário a gente já sabe o que ele faz. Ele permite que o professor crie e configure testes, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, entre outros tipos de perguntas. Tá? Vou então acrescentar aqui um questionário. Pronto. Eu gosto quando eu vou configurar a ferramenta, eu gosto já de expandir tudo aqui,
certo? Esse Moodle novo, ele tem essa possibilidade, você chega aqui no cantinho, expande todos os campos, tá? Então você fica com todos os campos expandidos logo de uma vez. Você pode contrair tudo, né? E você pode expandir tudo. É uma possibilidade que você tem nesse botãozinho aqui da direita. O nome, eu vou colocar questionário mesmo. Não poderia ser outra coisa, mas vou botar questionário. A descrição, é interessante fazer um negocinho mais elaborado. Vamos fazer um negocinho rápido, mais elaborado aqui. Vou fazer uma tabela com 3 colunas e uma linha. Na primeira coluna vou inserir uma imagem. Questionário, que é essa aqui que eu gosto, que eu acho mais interessante. Ela é grandona, entendeu? Aí você já, ó, quando você clica aqui e ela aparece, você já vem aqui em aparência e já define a dimensão dela. Aí qual é a dimensão que é padrão? Normalmente eu boto 110, para ficar pequenininho, 100 a 110 pixels. Aí quando você define a altura, ele já automaticamente define a largura. Você não precisa definir a largura. Ele automaticamente já define. Ela já vai aparecer aqui pequenininha. Bom, na outra coluna, é só dar com a tecla do mouse, do teclado, né? A seta do teclado. Você já passa para outra coluna. Na outra coluna, eu vou aqui formatar o texto em negrito, itálico, escolher aqui a fonte. Tudo que vocês já sabem fazer, que a gente já fez várias vezes. Vou botar aqui e aí vou escrever aqui. Ok, coloquei assim, caros alunos, ou caro aluno, né? Usar o plural nunca é legal, porque na verdade quem acessa é só uma pessoa, né? Então, caro aluno, acima você acessa o questionário dessa primeira unidade, estude antes de iniciar, você terá limite de tempo e 2 tentativas possíveis para completar essa atividade. Ok? Então, definir aqui, vou para outra coluna só para dar um espaçamento aqui, dar um afastamento aqui da margem. Vou mandar apresentar, exibir, vou mandar exibir essa descrição na página principal, certo? Ok? Senão não adianta escrever nada aqui. Aqui no campo de duração, nos campos referentes à duração, eu não vou ativar esse escopo de tempo, não. Mas eu vou ativar essa contagem limite de tempo aqui para a realização do questionário. Ou seja, o aluno ele terá 30 minutos para concluir o questionário, para começar e concluir. Tá? Caso ele não conclua nos 30 minutos, o que vai acontecer? Aí você vai definir aqui nesse campo, quando o tempo expirar. O que vai acontecer quando o tempo expirar? A tentativa é enviada automaticamente. Normalmente eu opto por essa opção. Ok? Ou seja, deu 30 minutos, tinha 10 questões, o aluno estava na 8ª, terminou o tempo, o sistema fecha o questionário e envia aquelas 8 perguntas que ele fez para o sistema. Perdeu 2, tá? Qual é o máximo limite de tempo? Não, aqui não tem. Em minutos, você pode também colocar em horas, em dias, em semanas. Você tem várias opções aqui. Eu estou colocando 30 minutos, seria o tempo mais ou menos de uma aula, né? Você quer fazer uma prova, realmente uma prova com um aluno, vai levar ele para o laboratório para ele fazer lá, responder lá. Vamos dizer que vai fazer isso. Então, você definiria aqui um tempo e ele vai fazer, naquele tempo, ele vai ter que responder o questionário, tá? Período de carência,
é que se você definir aqui, se você a opção tua for criar uma carência, então você define aqui o período de carência. Não é o caso aqui, o que eu estou colocando como o que vai acontecer quando expirar o tempo é enviar a atividade automaticamente, tá? Não vou definir nenhum período de carência. As notas aqui, eu vou definir que ele vai ter 2 tentativas, ele vai poder fazer 2 vezes o questionário, ok? E ele vai ficar com a média das tentativas. Ele vai ficar com a nota média das tentativas, tá? Quanto ao layout, eu vou embaralhar as perguntas automaticamente, aleatoriamente, aliás. Ou seja, cada tentativa, as perguntas vão vir em ordem diferente. Então, uma questão que era a 5ª pergunta vai vir na 2ª. Uma que era a 8ª vai vir na 4ª, e assim sucessivamente. Nada? Eu acho esse embaralhar automaticamente interessante, tá? Aqui, com relação à nova página, você pode definir, ok? Você pode definir uma quantidade de perguntas que vai aparecer em cada página que o aluno abrir. Eu vou colocar aqui 5 questões, certo? Então, se tua prova tiver 10 questões, vai abrir 2 páginas. Na primeira página ele vai responder a 5, na segunda página ele vai responder as outras 5, tá? Método de navegação livre, ou seja, ele pode navegar livremente entre as questões, tá? Ou sequencial. Vou deixar aqui livre. Se ele quiser, ele pode ir para uma questão que está lá na frente, né, livremente. Quanto ao comportamento das questões, aí nas questões, tá? Lá em cima você manda embaralhar as perguntas. E aqui não, é dentro da questão. Você, por exemplo, tem uma questão de múltipla escolha, né? Com 4 opções ou 5 opções, A, B, C e D. O aluno, cada tentativa que ele fizer para responder aquela questão, vai estar com as opções embaralhadas. Então, o que era A vai vir como D, o que era C vai vir como B, tá? O sistema embaralha as opções dentro da questão. Então, eu acho interessante misturar as questões, tá? Misturar as opções dentro das questões. Como se comportam as questões em si? Eu acho que é interessante o feedback adiado, ou seja, ele vai ter que enviar tudo para ele ter algum tipo de feedback. Se você coloca feedback imediato, a cada envio de cada questão ele tem o feedback daquela questão. Eu não acho legal. Acho que ele responde tudo, envia, depois que ele encerrar ele vai ter algum feedback, tá? Então eu prefiro feedback adiado. Cada atividade se baseia na última, é o seguinte, se você colocar que sim, quando ele for fazer, se você colocou lá 2 tentativas, quando ele for fazer a segunda tentativa, as respostas certas da primeira tentativa já vai vir para ele só fazer a segunda, só fazer as erradas. É meio estranho. Eu, então, não gosto da última se basear na anterior. Olha assim, ó, cada tentativa se baseia na última. Eu não gosto, eu deixo não. Então, nesse caso aqui, eu vou botar a nota mais alta também, só para ele poder optar por uma só, se for o caso. Embaralhar tudo aqui, feedback ok, tentativas se baseia não, na última não, ok? E aqui, opções de revisão. Aqui é bem interessante isso, gente. Pronto, após a tentativa, então, ele vai receber o feedback depois que ele enviar. Né? Ele completou o questionário, enviou, ele vai receber o feedback. Agora, então, logo após essa primeira tentativa, ele vai receber o feedback, eu não dou o feedback. Ó, eu não dou acertos e erros.
Se você der os acertos e erros no final dessa primeira tentativa, o que vai acontecer? Ele já vai saber qual é a resposta para a próxima. Entendeu? Aí não faz sentido nenhum, né? Então, é só você desmarcar aqui, ó, acertos e erros após a tentativa, não. Ele não vai receber esse feedback, tá? Ele não vai receber essa revisão de acertos e erros depois da tentativa. Ele vai receber só a nota, ok? Feedback específico também não. Pode até deixar esses feedbacks aqui, tá? Mas eu vou deixar só o geral e o final aqui, pronto. Isso aqui, vou deixar marcado isso aqui. Agora aqui é o seguinte, gente, ó. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, aqui é o seguinte, ele completou todas as 2 tentativas dele, não tem mais. Ele completou todas as tentativas que ele tinha, tá? Mas você definiu lá um escopo de tempo e o questionário ainda está no escopo de tempo, tá? As pessoas ainda podem fazer o questionário. Se você deixa aqui para ele receber acertos e erros mais tarde, enquanto estiver aberto, ou seja, enquanto estiver no escopo de tempo do questionário, o que acontece? Que acontecia muito, eu também fiz coisa e sei. O que acontece? O aluno recebe o feedback, ele já não pode fazer mais nada, ele já se deu mal, mas os colegas ainda têm chance. Aí ele pega as respostas e passa para os colegas. Entendeu? Então, aí o colega, isso acontecia, um revezava, ó, você faz hoje, essa você, mas essa você, mas continua funcionando. essa você faz, né? Essa você faz. Agora, se o professor for esperto, se ele souber disso, porque a maioria dos professores, gente, que montam esses questionários, sinceramente, não conhece essas configurações. Não conhece. Até no começo do curso aconteceu demais mesmo. Assim, não conhece essas configurações. Aí você tem todos esses erros. Aqui no caso, ó, o certo, o legal para você impedir isso é você desmarcar aqui também. Certo? O que acontece? Ele só vai receber o feedback de acertos e erros quando já tiver encerrado o tempo. Ninguém mais puder enviar atividade. Certo? Aí sim ele vai receber o acertos e erros. A nota ele sempre vai receber. Quanto ele tirou na primeira? Tirei tanto. Ele vai receber. Agora, o que ele acertou e o que ele errou, ele só vai ter esse feedback no final mesmo, quando não tiver mais chance de enviar. Para a nossa realidade aqui, eu vou deixar isso aqui marcado, a segunda, para nós aqui, só para a gente fazer os testes aqui, tá? Mas, na realidade, eu desmarcaria isso aqui. Ok, mostrar a imagem do usuário eu acho legal, deixa lá mostrando. Casas decimais 2, perfeito. Restrições extras tentativas, isso aqui é só questões de segurança. Subindo um pouquinho mais, é aquela resposta correta. Não coloco nada. Feedback geral, gente. Então isso aqui é o seguinte, ó. No feedback geral, que eu acho interessante, se ele tiver de 100% a 90% de acerto, o feedback geral vai ser excelente. Se ele tiver entre 90% e 80%, o feedback vai ser ótimo. Se ele tiver entre 80% e 70%, o feedback vai ser muito bom. Aqui você tem que acrescentar, porque ficou para você poder editar o resto, né? Vou acrescentar mais 3 outros campos de feedback. Então aqui, ó, entre 50% e 1%, você não pode colocar 0, porque senão ele não deixa você concluir. Então, entre 50% e 1%,
De 70 a 50 regular. De 50 a 1%, vou botar aqui insuficiente. Tá? Aqui você pode formatar direitinho. Insuficiente você pode botar em vermelho, né? Aqui regular, deixa em preto. Aqui muito bom, ótimo, excelente em azul. Enfim, você pode formatar, dar uma... 100 a 90, 100 a 90, excelente. 90 a 80, ótimo. 80 a 70, muito bom. 70 a 50, regular. é a 50, nem a 60. Assim, 50. Regular. 50 a 1%, insuficiente. Ok? Já estamos encerrando aí. Aqui é só grupos nenhum, né? É um questionário, normalmente é individual. Ok? Agora eu vou salvar e mostrar para nós continuarmos a edição do questionário. Porque aqui a gente só está montando, disponibilizando a ferramenta. Então, essa é a primeira etapa, a gente disponibiliza a ferramenta. Na segunda etapa, então, a gente vai criar o banco de questões. Para, na terceira etapa, a gente, então, montar o questionário. Perfeito. Agora, então, gente, ó, todo mundo aí, ok? Vamos editar questionário. Clica lá no botão editar questionário. Lembrando que é o seguinte, você estando em questionário, você vindo aqui na administração, ó, você tem tudo isso aqui só de questionário, ó, todas essas opções aqui ligadas a questionário. Ok? Pronto. Quando você entra a primeira vez, gente, no teu banco de questões, que não tem questão nenhuma, né? Você tem que expandir aqui e mostrar o banco de questões. Clica aqui para mostrar. Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer para começar a criar seu banco de questões, definir a categoria que você vai usar. Se você colocar padrão para questionário, que essa outra categoria aí, padrão para questionário, você vai estar definindo que as questões que estiverem nessa categoria serão usadas em qualquer questionário, né? Tá? Eu vou deixar na padrão para esse curso, só para a gente ver como funciona. Ok? E então eu vou criar uma nova questão. Quando você clica no botão criar uma nova questão, abre então a escolha do tipo de questão que você quer criar. Você vê que tem muitas opções. Então, praticamente, gente, o que eu uso é associação de colunas, ensaio, que é a dissertação, tá? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Vou começar com múltipla escolha, ok, gente? Próximo. Aqui você ainda pode mudar a categoria, ó. Padrão para curso teste, padrão para questionário, você ainda pode mudar aqui, tá? A categoria para a qual você está destinando essa pergunta. Eu vou botar múltipla escolha, até porque você pode ter múltipla escolha com mais de uma resposta correta, tá? Você define isso nas configurações aqui. O nome aqui eu estou colocando múltipla escolha só para ajudar na identificação lá depois. Ok? Aqui na questão, no texto da questão em si, eu vou botar múltipla escolha e vou fazer a pergunta. A pergunta vai ser o seguinte, isso é um probleminha, né? São questõezinhas de matemática, só para facilitar, tá? Pronto, Maria tem R$150 para comprar uma bolsa, mas a mesma custa o dobro e mais R$25. Quanto custa a bolsa que Maria quer comprar? Esse feedback geral aqui, gente, é o seguinte, é uma instrução a mais que você queira dar ao aluno. Você, inclusive, pode colocar aqui nesse feedback geral um vídeo, pode colocar um link para uma página que você quer que ele estude sobre aquele conteúdo. Você pode, inclusive, colocar aqui qualquer conteúdo, um vídeo, né,
um vídeo sobre aquele assunto, um link para uma página que você acha interessante, enfim. Okay? Eu não vou colocar nada. Okay? Com relação a uma ou múltiplas respostas, vai ser apenas uma resposta, tá? Mas você pode definir para as múltiplas, para esse tipo de questão, ter mais de uma resposta certa, ok? Mas eu vou colocar aqui apenas uma. Vai ser apenas uma resposta. Essa escolha aqui de como é que vai configurar, o sistema vai configurar as respostas, A, B, C, D, tá? Aí você pode definir aqui como é que você quer que ele configure. Vou deixar o padrão. A resposta seria o quê? A resposta certa, R$325, certo? R$325 seria a resposta correta para a pergunta lá. A nota, então, para quem der essa resposta é 100% de acerto. Lembrando que aqui é a pergunta, gente. É a pergunta que o aluno vai ter que responder. Aqui são as respostas que ele vai dar. A resposta para a minha pergunta é R$350. É a resposta certa. Se ele colocar R$350, ele vai receber 100% de acerto. 100%. Ok, minha gente? Então, 100% aí para essa resposta. E se você quiser dar um feedback a essa resposta, você pode colocar correto, né? Seria a resposta correta. Beleza? A segunda resposta, eu vou colocar aqui, é R$350. Que é errado, né? Vou botar aqui outras questões. Ele não vai ganhar nenhum ponto. Não vai ganhar nenhum ponto, tá? E o feedback, se você quiser colocar, errado. A outra resposta, 315. Também nenhum ponto e também errado. A outra resposta, 425. Nenhum ponto, também errado. Se você quiser uma quinta opção, pode ainda. Pronto, gente. Já defini aqui 5 opções, né? Certo? Feedback combinado. Qual é o feedback combinado? Sua resposta está correta, sua resposta está parcialmente correta, sua resposta está incorreta. Isso aqui é o feedback combinado. Então, se existe um feedback combinado aqui, gente, ó, se existe um feedback combinado aqui, você pode eliminar esse feedback que você escreveu aqui. Por quê? Porque já existe um que o próprio sistema gera automaticamente, se a resposta está correta ou se está errada. Tá? Então você pode eliminar esse feedback aqui de cada uma das questões. Múltiplas tentativas. Isso aí é um detalhe interessante. Eu defini, quando estava configurando, que o aluno teria 2 chances, não tem? Mas ele fez a primeira tentativa. Na primeira tentativa ele errou uma questão. Quando ele for fazer a segunda tentativa, eu posso definir uma penalidade para aquela questão. Ou seja, aquela questão já não valerá mais o ponto que ela valia quando ele fez a primeira vez. Tá? Por quê? Porque ele está tendo uma segunda chance para acertar. Então, ao invés daquela questão valer 2 pontos, vai valer 1,5. Agora, você pode definir que não tem penalidade nenhuma. Tá? É uma questão sua definir isso. Dicas aqui, gente, seria demais, né? Você ainda dá dica para o aluno acertar a questão. Então, você ainda pode dar dica para ele acertar a questão. Bom, vou salvar essa questão, tá, gente? Ó, então, aqui eu já tenho uma questão no meu banco de dados. No meu banco de questão. Pode mandar salvar. Agora eu vou criar outra, uma nova questão. Vamos fazer aí pelo menos umas 3 questões, tá? Bom, a segunda questão que eu vou fazer vai ser verdadeiro ou falso. Então, próximo. No caso aqui, eu vou, só para identificar, eu vou colocar aqui VIF, só para identificar. Escolha se verdadeiro ou falso.
Ok, gente, só para a gente ver. Aí é uma afirmação que eu estou fazendo, certo? João é atleta de maratona. Na semana que antecede a competição, ele corre meia maratona a cada 2 dias. Ao final deste período, ele terá corrido 63 quilômetros, considerando a maratona como tendo um percurso de 42 quilômetros. Certo? Então, claro que é exatamente isso, é verdade isso, tá? Ou seja, ele vai ter percorrido 21 quilômetros a cada 2 dias. Então, ele vai percorrer 3 vezes 21, 63, tá? Ele vai ter percorrido 63 quilômetros no final daquela semana, certo? O feedback geral aqui, gente, seria uma dica para ele, um site, um vídeo, tá? Não é o caso aqui, tá? A resposta correta é verdadeiro, certo? A resposta correta, a resposta certa é verdadeiro. O feedback eu vou deixar para ele usar o feedback padrão. Não sei nem se tem, mas se não tiver, eu já vou dar então aqui. Como não tem aqui na verdadeiro ou falso, não tem. Aí eu vou dar o feedback. O feedback é resposta. Vai aparecer a pergunta, a afirmação e vai ter o botãozinho para você marcar verdadeiro ou falso. Eu fico com vontade de colocar aqui As opções. as opções. Não, mas não existe, não precisa. No caso de verdadeiro ou falso, você tem que fazer uma afirmação. Feedback para falso, errado. Múltiplas tentativas no caso de verdadeiro ou falso não existe, viu, gente? Por quê? Isso, claro, se ele botou falso e era verdadeiro, ele só tem uma opção depois. Então, não existe, não existe penalidade para múltiplas, para verdadeiro ou falso. Pronto. Agora, ó, no meu banco de questões, veja lá, no meu banco de questões eu tenho 2 questões disponíveis. Vou criar mais uma, tá? Ficar com 3 questões disponíveis no meu banco de questões. Vou criar agora a associação de colunas. Tá? Ó, primeira opção lá, associação de colunas. Gente, ó, o texto da minha questão de relacione as colunas é só esse mesmo, relacione as colunas, tá? Não tem mais nada não, não precisa fazer mais nada. O texto da questão é só essa, porque você vai relacionar as colunas, as respostas certas com as perguntas com as respostas certas, tá? Feedback geral também seria uma indicação, um texto, uma coisa que você faria, não vou botar nada. E as questões é a seguinte, ó, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar 3 vezes 4, a resposta, 12. Tá? No caso aqui, segunda questão, eu vou colocar Maria. Ok. A outra questão, questão 3. Ok. Você pode jogar mais aqui, ó, mais 3, mais 4, mais quantas quiser. Vou botar mais uma, tá? Para não ficar tão pouquinho assim. Ficar só 3, vou botar mais uma. Questão 4, vou botar... Fora não, mas dentro do próprio quadrado eu consegui inserir o seu. né? Bom, eu não fiz. Bom, eu vou deixar só 5, tá, gente? O resultado aqui está certo, 29. 14 menos 50 dividido por 5 é 10. 14 menos 10 é 4. 4 mais 25, 29. Pronto. Acabou. Feedback combinado. Vamos lá. Ó, aí esse feedback aqui cabe sim. Sua resposta correta, sua resposta parcialmente correta, sua resposta já está, beleza. Múltipla escolha, eu vou botar aqui 10% para uma segunda tentativa, que vai ser a penalidade dele, tá? E vou salvar aqui a minha terceira questão. Bom, agora, gente, eu já tenho 3 questões, tá ficando legal, né? Vou fazer uma 4ª questão aqui. Agora vai ser ensaio.
tá? Vai ser ensaio. Agora o ensaio é um problema. O cara tem que ter o aluno para poder fazer o teste. Senão não dá certo. Mas vamos lá. A pergunta vai ser ensaio. Ensaio é a dissertação. Responda com suas... Vamos lá, minha gente. Texto da questão, vou colocar assim, 17 é um número primo. A resposta, o cara vai escrever essa resposta, tá? Ele vai ter que justificar, ele vai ter que dizer sim ou não e dizer por quê. Ok? Modelo de resposta, tudo isso aqui eu vou simplesmente salvar, porque a pergunta, a dissertação é simples, né? Não tem muito o que fazer. Bom, eu tenho 4 questões aqui, gente, ó, já no meu banco de dados, no meu banco de questões. Agora, chegou a hora de montar meu questionário. Certo? Ensaio, por que eu não acompanhei? Hã? O ensaio, quer que eu volte? Vou entrar aqui para editar o ensaio, tá? Ó, vamos lá para o ensaio. Eu coloquei aqui ensaio só para identificar as questões, certo, gente? Responda com suas palavras. 17 é um número primo? Justifique. Esse aqui é o texto da questão. O texto da questão é: 17 é um número primo? Justifique. Tá? Ele vai ter que responder com as palavras dele. O feedback, eu posso botar... aqui eu vou botar um link. Olha aqui. Número primo, ó. Esse aqui ficou legal. Vou pegar esse link aqui. Vou botar aqui, números. E vou botar esse link aqui. Ó, gente, como é que insere um link? Prestem atenção aqui como é que se insere um link. Tá? É muito simples. Em qualquer caixa de formatação de texto, né, que você tenha, para inserir um link, basta você escrever qualquer coisa, selecionar. Tem muita gente que diz, professor, não consigo botar o link. Tem que selecionar alguma coisa, um texto, alguma coisa. Então você tem que estar com o texto selecionado. Se você não tiver com o texto selecionado, a caixa aqui não tem acesso a ela. Ó. Então, mas quando você seleciona, você passa a ter acesso à caixa para você inserir o link. Aí você vem aqui, ó, clica no link, coloca a URL. O ideal é você apontar para uma nova janela, porque senão ele vai subscrever, ele vai suplantar a janela que você está usando, tá? Ele vai abrir naquela janela, então não é legal. Manda abrir numa nova janela em branco. E aqui, gente, em título, lembrar que todas as vezes no Moodle que aparece pedindo título, nome, de qualquer objeto que você esteja inserindo, aquilo ali se destina à questão da acessibilidade, tá? Ou seja, quando um deficiente visual estiver usando um programa específico de leitura de tela, né, de leitor de tela, para fazer uso da tua página, o que estiver escrito nesses campos, título, nome, que identifica aquele objeto, vai ser lido. Então, quando o leitor de tela passar pelo link, vai dizer assim, link para a página do Wikipedia. Porque eu vou escrever aqui. Eu vou botar link para a página da Wikipedia, né? A caixa de texto vai ter 15 linhas. Ó, a caixa de texto vai ter 15 linhas. Você pode definir mais ou menos. 10 linhas é suficiente, até menos. Porque isso aqui é o seguinte, gente. Vai aparecer aquela caixinha de texto pequena. O aluno vai responder. Mas se ele quiser continuar escrevendo, ele vai continuar. Tá? Vou botar aqui 10 só para desencargo de consciência. Modelo de resposta não precisa fazer nada. Criado, modificado e tal, vou só salvar aqui essas mudanças. Tá? Então, o texto aqui, ó, agora eu tenho 4 questões. Vou montar meu questionário, o que é que eu faço? Olha só como é que é difícil.
seleciono aqui as questões que eu quero e mando acrescentar ao meu dicionário. Só isso. Minha teve uma que foi automática. Tá? Então, aqui eu já montei o questionário, já estou com o questionário pronto. Tá? Então, eu posso aqui, simplesmente vir aqui, ó, dar uma gravada nisso. Vou só gravar aqui, ó, gravar. Só dar uma gravada aqui nessa alteração que eu fiz. Pronto. Você joga tudo de uma vez. Mandou gravar, pode sair daí, ir para a página principal do curso de novo. Ó, o caminho mais fácil, gente, para ir para a página do curso, como é que é? É vir aqui, ó. Vir aqui, ó. Curso teste. Vou vir aqui em cima no curso teste. Vou clicar aqui para ir para a página do curso. Pronto. Agora, deixa eu ver só uma coisa aqui, gente, só para eu testar, tá? Quero ver aqui em participantes. Vou botar até participantes para lá. Vou vir aqui em participantes, que eu quero ver quem é que é participante aqui da sala de... Ó, tem Elis, tem Marcos Alves. Eu quero entrar aqui... Eu quero entrar aqui como um desses cidadãos, certo? Vou usar aqui um outro curso meu que eu vou entrar aqui, vou entrar como Marcos mesmo, como Marcos. Pronto, vou entrar como Marcos aqui só para poder fazer a atividade dela, porque você está inscrito na turma dela. Aí eu quero fazer a atividade dela como Marcos, como aluno, para poder depois poder avaliar a atividade de Marcos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou assumir, acessar como Marcos agora, tá? Perfeito aqui, vamos lá. Agora eu vou vir aqui navegação, meus cursos, Cândida, curso teste. Vou acessar aqui o curso teste de Cândida, ou seja, eu entrei como Marcos e acessei aqui o curso de Cândida. Agora eu vou fazer o questionário. Para fazer o questionário, gente, lembra? Está no tópico 1, o questionário. Lembra que os tópicos estão todos recolhidos? Por quê? Porque eu defini que meu curso só aparece um tópico por página. Então, para eu ter acesso ao tópico, eu tenho que abrir o tópico. Então, eu vou abrir o tópico 1 aqui. Certo? O tópico 0 sempre está disponível, sempre está visível. Mas os outros não, eu tenho que abrir para ter acesso a eles. Pronto, eu vou acessar o questionário aqui. Sou Marcos, vou acessar o questionário. Ó, ele já me dá o aviso que eu vou ter 2 tentativas, vou ter duração máxima de 30 minutos e eu vou ficar com a nota mais alta entre as tentativas. Vou tentar responder, vou iniciar a tentativa. Esse questionário tem limite de tempo, permite 2 tentativas, você está prestes a iniciar uma nova tentativa, quer continuar assim. Agora você vai entender aqueles critérios ali. Olha só, primeira pergunta. Maria tem 150, olha, tanto que ele já embrulhou. Essa aqui era uma das últimas questões que eu fiz. Ele já modificou, ele já embrulhou na hora de apresentar o questionário, pegou as últimas, já passou lá para cima, certo? Ele embrulha as questões. Para cada tentativa, ele embrulha as questões. Eu tinha posto para aparecer 5 questões por página. Como eu só tenho 4, as 4 vão aparecer na primeira página, certo? Porque eu defini no questionário que apareceriam 5 por página. Ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Maria tem 150 para comprar uma bolsa, da mesma custa R$25, o dobro mais 25. Quanto custa? Então, 325, né? Eu vou acertar aqui essa questão, tá? Vamos para a segunda. João é atleta de maratona, tal. Na verdade, ele vai correr, é verdadeiro. A minha sim, isso aqui é bacana, ó. Primeiro, gente, ó,
eu tenho acesso às questões aleatoriamente, eu posso acessar qualquer uma das questões aqui, tá? Posso acessar qualquer uma, mesmo que tivesse em outra página, eu poderia acessar as questões. E o tempo começou a contar, ó, tá correndo aqui. Quando eu entrei, começou a contar regressivamente. Quando terminar meus 30 minutos, zerou. Eu vou ter que mandar já automaticamente vai-se embora aquilo que eu tiver feito. Aqui no caso eu vou botar verdadeiro. Vou acertar as questões aqui. Eu vou errar essa aqui, vou botar falso, só para errar essa, propositalmente. Aqui na dissertação, vou botar sim, ele é primo, porque já dei minha resposta, né? Minha resposta é essa. Vamos lá, relacione as colunas. Aí eu tenho a primeira coluna. 14 menos 50 mais 5 mais 25. Então, isso aqui a resposta é quanto? 48, né? 14 menos 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 é 10. 14 menos 10, 5. Ou 4, né? Mais 25, 29. É 29. Maria tinha 121 figurinhas, comprou 87 e ganhou 15. Maria ficou com quanta? 223. Também aqui eu botei figurinha. Aqui não tinha como errar não, pô. 398 menos 219. Dá quanto isso aqui? 179, não é isso? Isso. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 4, 28. Ou 48. Pronto. Essa aqui eu acertei tudo, mas eu vou errar uma de propósito aqui. Vou botar... Pronto. Vou botar isso aqui, vou errar duas. E vou para a próxima aqui, tá certo? Gente, vou para a próxima. Ó, o que acontece? Ele vai dizer assim, resumo das tentativas, resposta salva, retornar a tentativa, porque eu ainda tenho tempo, o tempo continua correndo aqui, eu posso retornar para continuar fazendo, tá? E eu posso enviar tudo e encerrar essa tentativa. Eu vou enviar tudo e terminar. Tem certeza? Sim. Ó, uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para essa tentativa. Eu vou enviar e vou encerrar essa tentativa. Pronto. O que ele me dá o feedback? 0,6. Ó, aqui aqui no caso, ó, eu não tenho a pontuação porque isso tem que ser corrigido, né? E aqui 0,6 de 1, ok? Terminar a revisão. Terminar a revisão. Pronto. Aí eu posso tentar de novo, fazer outra tentativa. Ok, gente? Então, já fiz. Vou terminar a revisão. Beleza. Agora ele fez as duas. Ele não tem mais opção de fazer nenhuma. Ele terminou as duas opções, tá? Agora eu vou voltar aqui. Vou voltar para eu estou agora como ela novamente, né? Eu estou como professora, né, da turma agora. Pronto. E agora eu vou entrar aqui no questionário para ver a questão da avaliação da questão dissertativa dele. Pronto, aqui eu tenho, tá vendo? Ó, eu tenho o Marcos, ele tentou, ainda não avaliado, eu vou avaliar. Tá vendo aqui, gente? Ó, aqui tem os alunos, tá? Entendeu aí, pessoal? Aqui tem os alunos que fizeram. Eu voltei como professora. No caso, eu entrei, porque eu fiz como Marcos, porque ele é aluno de Cândida. Tá entendendo? Eu fiz como Marcos o questionário, porque ele é aluno de Cândida, para eu avaliar o Marcos. Então eu vou vir aqui, ainda não avaliado, eu vou vir aqui e vou avaliar, eu vou avaliar a dissertação dele, tá? Como é que vai ficar aqui a avaliação? Faço um comentário, modifique a avaliação. Tá, clico aqui, ó, faço um comentário, modifique a avaliação. Então aqui eu posso fazer o comentário, muito bem.
Muito bom. E eu vou dar a resposta aqui. É 1 ponto para ele. Certo? Vou gravar. Perfeito. Então aqui ele já ganhou 1 ponto, tá vendo? Tá, vou voltar lá na segunda tentativa. Então vou voltar aqui. O que me interessa mesmo é aqui a dissertativa, essa aqui, ó. Faça o comentário e tal. Então vou entrar aqui, vou comentar, muito bom. Vou dar o ponto dele e vou gravar. Pronto, perfeito. Completo, avaliado, tentativa finalizada, avaliado manualmente. O resto está tudo porque já foi avaliado automaticamente pelo sistema. Então, gente, ele já tem a nota dele. Tá? Ele já tem a nota dele nessa questão, nesse questionário. Certo, gente? Eu já dei a nota para ele, já avaliei o Marcos para o questionário. Porque você acessou como aluna, né? Foi isso? Como estudante, para poder fazer? Mas você acessa como estudante apenas para fazer. Mas você não é matriculado na turma, como estudante, está entendendo? Está entendendo? Então, o sistema não registra a nota. Por isso que eu entrei como Marcos. Se Marcos entrar na tua sala, ele vai fazer e você vai ter a nota dele. Se você entrar na sala do Marcos, você vai fazer o questionário dele e ele vai ter sua nota. Você vai ter sua nota, ele vai dar sua nota. Entendeu? Agora, quando a gente assume o papel de estudante, nós não somos, na verdade, estudantes. Nós só estamos testando a ferramenta. Tá com a edição ativada, né? Edição ativada. Você vem lá no questionário, ó. Vem aqui, ó. Designar funções. Lá, aqui no questionário. Questionário, designar funções. Isso. Aí você vem aqui estudante, não é isso? Definiu aqui estudante, aí, mas é isso aí que a gente pode... Ó, tem esses aqui, aí você pode pegar você mesmo, no caso Cândida, e acrescentar como estudante. Aí Cândida vai poder responder e ela mesma se avaliar. Você entendeu? Que aí eu defini ela aqui como estudante também. Ó, atribuir o papel de estudante em questionário. Estou atribuindo o papel de estudante nesse questionário para todas essas pessoas, incluindo Cândida.